Finalizando a nossa revisão, vamos falar agora dos fatores de cálculo e razão e proporção. Então, conteúdo recente que a gente viu, vamos aqui revisá-lo. Primeiro, fator de cálculo. Então, é uma forma muito simples de calcular aumentos e descontos que se utiliza na matemática financeira. Quando você vai numa loja, por exemplo, hoje em dia, para agilizar o atendimento, às vezes o vendedor tem uma tabelinha com uma série de números. Não sei se alguém já viu. Aqueles números são os fatores de cálculo para dar um desconto, para dar um aumento. Isso acontece muito também em instituições financeiras que trabalham com linhas de crédito, para calcular os juros, para calcular o valor da prestação daquele empréstimo. A pessoa tem ali uma tabela que são os fatores. E aí é uma forma simples, porque basta você multiplicar por aquele número e você encontra o resultado final. Então, na hora de uma venda, por exemplo, agiliza bastante você encontrar um desconto no produto, um acréscimo no caso de juros. E como funciona? O que é o fator? É um número que representa um valor percentual e serve para calcular aumentos e descontos. O fator ele tem como base o número 1, que representa sempre o todo, no caso 100%. Então o 1 é a base. Quando eu multiplico qualquer número por 1, a gente sabe que continua o mesmo número, ou seja, é o 100%. Qualquer valor vezes 1 é ele mesmo. Então o 1 representa o 100%. Um fator menor que 1, quando você encontra um número menor que 1, esse fator representa um fator de desconto, certo? E quando o número está maior que 1, ele representa um fator de aumento. O que passa de 1 é justamente o aumento. Vamos entender melhor aqui no exemplo. Então memorize esse desenho aqui. O 1 é o 100%. O que passar de 1 representa um fator de aumento. Se o número for menor que 1, você está vendo um fator de desconto. Como é que eu vou saber se esse número já está em fator ou está em percentual? Pelo símbolo. Quando você tem o símbolo, ele está em percentual. Aí, como nós transformamos os fatores, tanto o fator para a forma percentual, como a forma percentual para o fator? Vamos lá. São dois passos básicos. Eu tenho um número. Esse número, digamos que seja um fator. E eu quero transformar ele na forma percentual. Basta subtrair de 1 e multiplicar por 100. Aí a gente tem que entender por que a gente faz isso. Eu subtraio de 1 porque esse 1 representa o 100% daquilo que eu tinha. Quando você quer calcular um aumento ou desconto, você tem que entender o seguinte: você tinha um valor e agora você vai ter um outro, ou maior ou menor, o aumento ou desconto. Então, você tem que subtrair de 1 para abater o que você já tinha, porque você só quer descobrir o que aumentou ou o que descontou. Por isso esse menos 1. E você tem que multiplicar por 100 para converter a forma unitária para a forma percentual. Nesse caso, tanto faz multiplicar por 100 ou andar a vírgula adiante duas casas, a mesma coisa. Aí o exemplo, 1,055, isso é um fator. Qual é o aumento? Já sei que é de aumento. Por quê? Porque é maior que 1. Que aumento esse fator representa? Vamos descobrir. Então 1,055 menos 1, nós temos 0,055. E esse número vezes 100, eu obtive 5,5%, que é o fator que representa, que é o aumento de 5,5% representado pelo fator 1,055. Se eu multiplicar qualquer número por esse valor aqui, eu vou ter um aumento de 5,5%, qualquer valor. Então esse aqui é o fator que representa ele, certo? E aí o caminho contrário, que é quando eu quero transformar na forma percentual para fator, que é, por exemplo, eu lhe dou olha, eu quero que você calcule 20% de desconto. Nesse caso aqui, eu quero que você calcule um aumento de 35% sobre um produto. Então primeiro você encontra o fator. Como é que se encontra esse fator? Quando é aumento, você identifica, eu tenho 100%, vou aumentar quantos por cento, Vou aumentar aqui 35%, como o caso do exemplo, eu tenho 100%, vou aumentar 35%, eu fico com 135%. E aí, dividindo por 100,
No caso aqui, observe que é o contrário, né? Aqui eu multiplicava por 100, aqui eu divido por 100, porque eu quero transformar de percentual para fator. Então, dividido por 100, encontrei 1,35. Então, 1,35 é o fator que representa um aumento de 35%. Então, se eu quero realizar esse cálculo, basta multiplicar qualquer número por esse valor de 1,35 que eu encontro esse aumento referente a 35%, certo? E aí o que muda aqui no caso do desconto para o aumento é só mesmo o sinal. O processo é o mesmo. Sempre eu vou somar 100% mais o percentual que eu quero aumentar ou diminuir, no caso se for aumento é soma, se for desconto é subtração. E divide esse valor por 100 ou volta a vírgula duas casas aqui, ó. 135% eu voltei duas casas. Nesse caso, tanto faz voltar a vírgula como dividir por 100. Então, essas duas maneiras são maneiras práticas de calcular aumentos e descontos, né, em qualquer situação, sem precisar usar a regra de 3, sendo até mais rápido do que a regra de 3. Então, qualquer número que eu multiplicar aqui por 1,35, eu vou encontrar esse aumento de 35%. Vamos aqui a um exercício para a gente compreender melhor, para fixar. Aqui nós temos vários fatores e eu quero transformar esses fatores em percentual. Primeiro eu preciso identificar, é de aumento ou é de desconto? Simples, para descobrir basta olhar para o número e verificar se ele é maior ou menor que 1. Aqui eu estou vendo que A e B são fatores de aumento, C de desconto, D aumento, E desconto e F desconto e G aumento. Vamos lá, então aqui a gente tem o exemplo resolvido, certo? O aumento de 34%. Por que esse fator, esse número representa esse aumento? Porque 1,34 menos 1 vezes 100 dá 34%. Sempre o processo para transformar de fator para percentual é esse. Menos 1 vezes 100, né? Eu já expliquei o porquê. A letra B, 1,12 representa um aumento de 12%, porque se eu subtrair aqui menos 1 e multiplicar por 100 vai dar 12. A letra C, aqui tem que ter muito cuidado porque muita gente se confunde. Olha para esse número e diz, isso aqui representa um desconto de 93%. E aí tá equivocadíssimo. Por quê? Porque você tem que seguir a regra. A regra é menos 1 vezes 100. Subtrai de 1 e multiplica por 100. Então, 0,93 subtraindo de 1, a gente tem 0,07. Aqui o sinal aqui não importa. Então, 0,07 vezes 100, a gente tem aí um desconto de 7%. Esse número representa um desconto de 7%. Por que é desconto no aumento? Porque esse fator é menor que 1. Letra D, mesma coisa, subtrai de 1 multiplica por 100, 7,5%. A letra E é um desconto de 55%, e muito cuidado também para não confundir, dizer que é um desconto de 45%. Tem que fazer a regra, menos 1 vezes 100, né? Então 0,45 menos 1 dá 0,55, menos 0,55, vezes 100 dá um desconto de 55%, porque a vírgula, quando você multiplica por 100, ela vem bem para cá. A F é a mesma coisa e a G também, cuidado aqui também, porque aqui nós temos aqui um aumento, certo? Mas não vai dizer que é um aumento de 25% ou 250%, cuidado, siga a regra, 2,5 menos 1, 1,5, vezes 100, 150%. Então, o número 2,5 é um fator que representa um aumento de 150%. Se eu multiplicar qualquer valor por esse número, eu vou ter aí o resultado após um aumento de 150%. Muito simples. Caminho contrário, vamos transformar de percentual para fator, encontrar qual é o fator que representa cada número. Já temos o exemplo da letra A. Aqui é a mesma coisa, basta somar, no caso se for aumento, basta diminuir se for desconto. No caso a letra A é um aumento de 15%, então eu tenho 100%, aumenta 15, fico com 115. Volta a vírgula duas casas ou divide por 100 e obtemos 1,15, que é o fator. Letra B, um desconto de 85%. 100 menos 85, ou seja, eu tenho 100%, perdi 85. Então eu fico com 15. 15 dividido por 100, 0,15. Então 0,15 representa o desconto de 85%. Desconto de 15%, eu tenho 100, perdi 15, fiquei com 85. Dividido por 100, 0,85 é o que representa esse desconto. E assim por diante. Então, tranquilo, isso aqui é muito simples, mas também muito útil e muito importante ter esse conhecimento aqui. Dando continuidade,
a gente entra no conteúdo de razão e proporção. Conteúdo simples também, que requer atenção, começando por razão, conceito de razão. Relação existente entre dois valores expressa geralmente como A para B ou A, B. Razão é a mesma coisa que divisão. Então a razão é a divisão entre dois números, é a relação desses dois números, né? O resultado da divisão desses dois números. Então, uma razão ela pode informar muitas coisas quando a gente faz as comparações. Exemplo, né? No caso aí, um concurso público possui 20 mil candidatos concorrendo a 50 vagas. Vamos fazer a razão desses dois números, 20 mil candidatos para 50 vagas. A gente pode fazer manualmente, pode eliminar esses dois zeros, né? Fica 2.000 dividido por 5, que é 400, ou seja, aqui se eu fizer a simplificação, né? Não preciso nem fazer na calculadora, 2.000 por 5 dá 400, 5 por 5 dá 1. Então, aqui representa o que? Essa razão. Quer dizer que eu tenho 400 candidatos para uma vaga. Então, eu medi o nível de concorrência desse concurso. A utilidade aí do cálculo da razão, certo? Outro exemplo simples. Em uma turma nós temos 20 meninas e 15 meninos. Então, qual a razão aí das meninas em relação aos meninos? É 20 para 15, né? Se a gente fizer aqui essa divisão, vamos simplificar aqui, ó. 20 dá para dividir por 5 e o 15 também dá. Então, vai ficar 4 terços, ou seja, nessa turma para cada 4 meninas, são 4 meninas para cada 3 meninos. A razão da quantidade de meninas e meninos dessa turma. Eu poderia fazer também, no caso, comparando com o total. Eu vou fazer, por exemplo, a razão de meninas em relação ao total de alunos. Eu fiz em relação aos meninos, posso fazer em relação ao total. De onde foi que veio esse 35? Não está aqui no exemplo, mas eu sei que se tem 20 meninas e 15 meninos, essa turma tem 35 alunos, né? O total somando os dois. Vamos lá. Simplificando aqui essa fração, né? Dá para dividir por quê? Por 5 também. Então vai ficar 4, 7, ou seja, aqui já não dá mais para simplificar, né? Não tem nenhum número que eu possa dividir por esses dois, né? Que eu posso usar como divisor. Então, nós temos aqui a razão 4 sétimos, ou seja, 4 meninas para cada 7 alunos. Aqui eu peço perdão que eu esqueci de colocar aqui o nome 7 alunos, né? Essa razão de 4 meninas para 7 alunos. No material em PDF eu vou mandar da forma correta. Exemplo 3, outra forma de utilizar a razão na prática. Modelos mais antigos de televisores possuem telas 4.3. São os modelos. Hoje nós temos os modelos widescreen, que aí tem 16:9, né, o tamanho da tela, 16 de comprimento, 9 de altura. Então, comparando aqui, vamos lá, nós temos aqui o desenho do modelo antigo e o desenho do modelo novo. Então, a situação, largura e altura, aqui no caso eu quero descobrir qual a altura desse televisor. Eu sei que ele está no formato 16:9, então são no formato 16:9. Então eu sei que ele tem o comprimento, a largura, né, perdão, de 240 centímetros. Então qual será aqui a altura desse televisor? Eu só sei a largura, mas eu sei que ele é um televisor, né, moderno que tem uma tela de 16:9. Então o que é que eu faço? Vou colocar aqui 16 está para 240, né, e 9 está para A, que eu não sei, que é a altura. Então, faça aquele jogo cruzado, regra de 3, né, multiplicação em cruz, cruzada, na verdade é em X. E aí nós temos aqui 16A igual a 2.160, que é a multiplicação de 240 vezes 9. Trago 16 para cá, se ele está multiplicando A, ele vai passar dividindo, né? Então A vai ficar 2.160 sobre 16. A altura desse televisor é 135 centímetros. Aqui nós já estamos aqui utilizando um pouco de proporção juntamente com a razão, né? Tanto nosso material, nós estamos trabalhando razão e proporção. Outro exemplo simples, a gente só aprende praticando. Razão entre o número de acertos número de acertos e erros em uma prova é de 5 para 2, ou seja, sempre 5 acertos para 2 erros.
Considerando que não houve questões em branco e a prova tinha 40 questões, qual foi a quantidade de acertos dessa prova? Então vamos lá. Eu sei que a razão de acertos é 5 e erros, para cada 5 acertos eu tenho 2 erros. Então, considerando aqui, eu vou fazer a razão dos acertos e o total de questões, que aí no caso é 40, né? Aí eu sei que para cada 5 acertos eu resolvo 7 questões. Por quê? Porque são 5 acertos para cada 2 erros, ou seja, 7 questões. Para cada 5 questões acertadas eu resolvi 7, porque eu errei 2. Então eu faço a razão, acertos é 5 e total de questões são 7, no caso dessas 5 acertos. E aí, aqui eu posso resolver agora porque eu posso substituir o T do total, que é 40, né? Aqui eu não tinha como resolver porque eu não conheço quantidade de erros. Então aqui eu posso resolver agora, né? Tranquilo, porque eu sei a quantidade de questões. Então A está para 5 e o 40 está para 7, que aí é a proporção aqui, né, do total de questões. Estamos fazendo a multiplicação cruzada. 7A igual a 40 vezes 5, 200. O A vai ficar 200 sobre 7, porque aqui a gente faz a troca de... não é troca de sinal, é troca de operação. Está multiplicando, passa dividindo. Então, 200 por 7 foram 28 acertos, né? Então, essa forma simples de calcular esse tipo de situação, usando a regra de 3 simples. Mais uma questão, certo? A idade de João está para a idade de Maria, assim como 5 está para 3. Se João tem 40 anos, qual a idade de Maria? Então, nós temos aqui a razão João para Maria, né? E 5 para 3. Eu conheço a idade de João, que é 40, então eu posso, com base nessa razão, nessas duas razões aqui proporcionais, substituir aqui o 40 na idade de João. É o que eu vou fazer aqui. Então, fiz a substituição, agora eu faço a multiplicação cruzada, que aí nós temos 5m igual a 120, que é o resultado de 40 vezes 3. m igual a 120 sobre 5, então a idade de Maria é 24 anos. Então, simples, regra de 3, é a melhor forma de resolver essas questões, ok? E aí, mais uma questão. Antes da pandemia do Covid-19, a gasolina custava R$ 4,40. Hoje está custando R$ 3,86. Qual foi o percentual de queda no preço da gasolina? Então, é uma questão aí, né, para encontrar percentual. Nesse caso aqui, eu coloquei uma forma para simplificar para vocês, só que não precisa decorar esse tipo de forma. Basta ter a compreensão de que eu encontro o resultado aqui dividindo o preço atual pelo preço anterior. Só que eu não posso esquecer de converter esse número, que é um fator, né? Como é que eu converto fator para percentual? Menos 1 vezes 100. Então, lembra que é dividir o preço atual pelo anterior, seja o preço, seja o valor, né? Sempre é o atual pelo anterior, mas eu tenho que transformar em fator percentual, né? Na forma percentual. E aí, vamos lá. Eu vou dividir 3,86, que é o preço de hoje, por 4,40, menos 1 vezes 100, né? A gente obtém aqui esse valor, 0,8772, menos 1 vezes 100, a gente tem aqui 0,1228 vezes 100, 12,28% de queda, né? Então, o percentual de queda foi de 12,28% que a gasolina baixou, né, do período antes da pandemia para cá. Muito simples também, não esqueça, só basta dividir o valor atual pelo anterior e lembrar, transformar o fator em percentual. Ok, mais um aqui, né, eu acredito, o posto de combustíveis Petrobreu aumentou o preço da gasolina em 9%, passando a custar R$ 4,98 o litro. Qual era o preço antes do aumento? Então, uma questão bem simples também. Você só precisa interpretar aqui. Primeiro, você tem que saber, né, eu vou voltar logo aqui, encontrar o fator para essa operação. Observe, o preço teve um aumento de 9%. Qual o fator que representa o aumento de 9%? É a primeira coisa que eu preciso descobrir aqui. Então eu tinha 100, aumentei 9, fiquei com 109%. Ou seja,
109% voltando duas casas, ou dividindo por 100, vai ficar a vírgula aqui, 1,09. Encontrei o fator. E agora, a gente vai interpretar, desenhar essa questão numa forma de equação. Então, observe. Qual era o preço antes do aumento, sendo que agora custa R$ 4,98? Eu contei essa historinha montando aqui, ó. Qual era o preço? Eu não sei, então eu chamo de X. Qual era o preço antes do aumento? Que aumento foi esse? De 9%, que é representado pelo fator 1,9. Sendo que agora ela custa R$ 4,98. Então, qual era o preço da gasolina antes do aumento, sendo que agora custa R$ 4,98? Observe que eu só fiz contar a historinha do enunciado. Cheguei aqui, ó, já resolvi. É o mais simples possível. Então, não é difícil, mas só precisa saber interpretar o enunciado. Então, agora a gente precisa somente fazer essa equação, trazer o 1,09 para cá, tá multiplicando, passa dividindo, né? Então, a divisão vai dar 4,56. Então, esse era o preço da gasolina antes do aumento de 9%. Questão simples, uma questão muito útil, né, que vocês utilizam tanto na prática como também nas avaliações aí, principalmente as externas, como o Enem. E aí agora falando de proporção, né? Proporção é a igualdade entre duas ou mais razões. A gente já trabalhou essas questões de regra de 3 aqui, já estava envolvendo proporção. Então, sem entrar muito na teoria, né? Nós temos aqui uma razão A sobre B e C sobre D. São proporcionais, ou seja, o resultado delas é o mesmo. Então, digamos aqui, se eu tivesse aqui a razão de 12 sobre 4 e a razão de 9 sobre 3, seriam duas razões proporcionais, porque em ambas o resultado seria 3. Então, aqui é o constante de proporcionalidade. Ok? Indica quantas vezes o numerador é maior em relação ao denominador. Porque se eu pegar aqui, se fosse 12 sobre 4, então o constante de proporcionalidade seria 3. Então 3 vezes 4 é 12. Se aqui fosse um 9 e aqui fosse um 3, 9 sobre 3, então 3 vezes 3 seria 9. Então, por isso que indica quantas vezes o numerador é maior em relação ao denominador. Então aqui, ó, já citando o exemplo, né? Que número a gente tem aqui? Vocês podem imaginar? Basta multiplicar o constante de proporcionalidade pelo denominador, 3 vezes 2, 6, né? Então, essa razão tem o constante 3. E aqui é a mesma coisa. Que número está aqui? Lógico que vai ser um 5, porque a razão 15 sobre 5 é 3. Então, essas duas razões são proporcionais. E aí outro exemplo, né? Eu já citei alguns exemplos, vamos adiantar. Duas propriedades aqui da proporção, não são as únicas, mas são as mais utilizadas, né? Quando eu tenho aqui, por exemplo, uma razão A e B proporcional a razão C e D, né? Nós fazemos a resolução B, o cruzamento, a multiplicação de B e C e A e D vão ser iguais. Então A vezes D tem que ser igual à multiplicação de B vezes C. Outra propriedade é que, no caso, duas razões proporcionais, a soma dos seus denominadores, dos seus numeradores, deve ser igual à soma dos seus denominadores, perdão. Então, outra propriedade aqui é que a soma dos numeradores de uma razão proporcional deve ser igual à soma do seu denominador, ok? Então, A mais C deve ser igual a B mais D, certo? Ok, dando continuidade. Aqui nós temos uma equação que a gente pode resolver utilizando esses conhecimentos que a gente acabou, né, de ver. Então, eu tenho aqui 2x menos 4 sobre 8, né, proporcional a 5 sobre 2. Duas razões que eu preciso descobrir aqui o valor de x. E aí eu vou fazer o que? Multiplicação cruzada, é a mesma coisa. Então, multiplicando 2 vezes 2x menos 4 vezes 2, vamos fazer aqui de forma distribuída, né? 2 vezes 2x, né? E 2 vezes menos 4. Fiz aqui, coloquei no parênteses, é igual a 5 vezes 8.
Fazendo essa distribuição, 2 vezes 2x dá 4x, 2 vezes menos 4 dá menos 8, igual a 5 vezes 8, que é 40. Então 4x é igual a 40 mais 8, observe que está subtraindo aqui, passa somando, inverte a operação, 4x igual a 48, x é igual a 48 sobre 4, que vai dar 12. Então 12 é o valor de x. Lembre, né, não precisa complicar, basta fazer a multiplicação cruzada e saber montar a equação aqui. Então é uma equação simples. Outra situação. Uma empresa possui atualmente 2.100 funcionários. Se a relação entre o número de efetivos e contratados é de 5 por 2, quantos são efetivos? A gente já tem até a resposta aqui, que eu esqueci de colocar a animação, mas aí vamos saber como chegamos até aqui. Então observe. Eu tenho aqui, ele está dizendo na questão o seguinte: os efetivos mais os contratados dá um total de 2.100 funcionários, né? O que eu sei. E ele também me disse que a razão de efetivos e contratados é proporcional a 5 para 2. Então são duas razões proporcionais. Como eu não sei aqui o número de efetivos, mas eu sei que o quê? Que a razão contratados é igual a 2.100 menos os efetivos. Por quê, pessoal? Por quê? Observe aqui, ó. Se eu fazer essa equação aqui, contratados é igual a 2.100 menos os efetivos, né? Que é o total de funcionários menos os efetivos que eu desconheço. Ok, então o valor de C é 2.100 menos E. E agora que eu tenho o valor de C, eu posso fazer a substituição aqui nessa razão, né? E sobre C, que é proporcional a 5 sobre 2. Então vamos fazer a substituição, né? Onde tiver o C eu vou colocar esse valor aqui. Então vai ficar efetivos sobre 2.100 menos efetivos, está para 5 para 2. Razão que diz aqui na questão. Faça a multiplicação cruzada, né? Multiplicando aqui eu tenho 2E igual 2.100 vezes 5 dá 10.500 e E vezes 5 vai dar 5E. No caso, menos 5E, né? Que o E está negativo. Agora eu vou trazer tudo para o mesmo lado. 2E mais 5E, que está negativo, passa positivo, igual a 10.500. Então 7E igual a 10.500. É igual a 10.500 sobre 7. Então é igual a 1.500. Então são 1.500 funcionários efetivos nessa empresa. Uma questão, não vou dizer que é da mais simples, mas também não é complicado, né? Basta saber montar aqui, interpretar. Você tem que saber desenhar o enunciado. Então aqui observe o que o enunciado está dizendo, você desenha. Então eu sei que efetivos mais contratados são 2.100, eu só não conheço a quantidade de efetivo. Então eu sei também que os contratados é igual a 2.100 menos os efetivos, né? Não é lógico isso aí? Então é só saber montar a questão e aplicar na razão e fazer a regra de 3 aqui, ok? Então, resumindo aqui o nosso conteúdo, né? Razão e proporção. A razão vai ser a divisão, a relação entre dois números. E aí, sempre notado por A e B, A sobre B. E a proporção vai ser a igualdade dessas duas razões. Aqui os exemplos, né? Então é isso. Vou finalizar aqui essa revisão com uma pequena reflexão, trazendo para vocês 7 qualidades que não exigem talento: pontualidade, ética, empenho, atitude, vontade de aprender, foco e fazer mais que o esperado. São 7 qualidades aí que qualquer pessoa pode desenvolver, basta querer, certo? Qualidades importantes, valorizadas no mercado de trabalho ou em qualquer lugar. Então fica aí a dica, procure desenvolver essas habilidades, essas qualidades que você precisa, né? Caso você não tenha. Então, boa prova.